noite, paz. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso de número 2, apenas 2 versículos. Nós vamos falar sobre santificação, baseado nesse texto, amém? Foi me dada a oportunidade de estar falando sobre essa doutrina, e o meu coração se alegra muito em ver que a igreja aqui tem esse interesse, amém? De estar cada vez mais se familiarizando com as doutrinas bíblicas. Uma igreja, ela floresce no conhecimento da verdade. À medida que ela vai conhecendo a palavra de Deus, é assim que ela vai sendo transformada. Eu quero agradecer a Deus de poder estar aqui mais uma vez, agradecer ao pastor Diogo, amém? Sempre um prazer cooperar e estar aqui cultuando ao Senhor, juntamente com todos vocês, e o meu desejo é que o bom Deus continue abençoando a cada vida aqui neste lugar. Romanos 12, verso 1, quem encontrou, diga amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Quando nós falamos de santificação, na teologia, eles vão falar dos 3 níveis da santificação. Eles falam da santificação posicional, da santificação progressiva e da santificação final ou definitiva. Vamos mais uma vez? Existem 3 níveis da santificação: a santificação posicional, progressiva e a santificação definitiva ou plena. Obviamente que nós não temos tempo para discorrer, sobre todo esse assunto. Há muito o que falar sobre santificação, mas de maneira resumida, quando nós falamos de santificação posicional, eu quero que você traga a mente de você em Cristo. Você já viu Paulo usar essa expressão, em Cristo? Quem aqui já ouviu? Você vai ver Paulo por diversas vezes falando acerca do cristão estar em Cristo. Santificação posicional é você estar em Cristo. Quando Deus, Ele olha para o mundo, Deus só vê 2 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? 2. Deus olha para aqueles que estão em Adão e para aqueles que estão em Cristo. Eu quero fazer uma pergunta: em que você está? Em Adão ou em Cristo? Aqueles que estão em Adão estão mortos espiritualmente, isto é, estão vivendo de maneira alienada de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você crê em Cristo, você passa a estar nele. Santificação posicional. E eu quero falar da santificação definitiva ou plena, que é a glorificação, que é o passo final da aplicação
da redenção realizada por Cristo. Quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo glorificado, transformados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e terão um corpo glorificado. Mas qual é o objetivo final da santificação plena, definitiva? É nós sermos livres por completo de todos os efeitos da queda. Isto é, na santificação definitiva será removido de nós, e o cristão maduro, à medida que ele amadurece, ele anseia por esse dia, porque ele sabe e tem aprendido que a razão de todos os males é o pecado em seu coração. Por isso ele anseia por esse dia, em que na glorificação, toda inclinação ao pecado, traga à memória todo tipo de pecado, será removida do teu coração. Não existirá mais efeito da queda. Mas não é apenas isso a santificação definitiva. Na santificação definitiva, nós seremos a exata imagem e semelhança de Jesus Cristo. Às vezes eu fico um tanto triste quando as pessoas pregam em Filipenses capítulo 3. Lembra aquela passagem que Paulo diz assim: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação em Cristo Jesus. Destaca essa palavra prêmio. Diga comigo, prêmio. Paulo está visando o quê? Um prêmio da soberania vocação em Cristo Jesus. As pessoas, elas deduzem que esse prêmio é um tipo de galardão, uma recompensa, um tipo de, dom que Deus nos dará, por nós termos sido bom o suficiente, para nós alcançarmos então o final da nossa salvação. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação em Cristo Jesus, se você ler o verso de número 9 em diante, até o 11, você vai ver que Paulo falou assim: eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei o corpo glorificado. Ou seja, o que Paulo está visando, o alvo de Paulo é que alcançar esse prêmio significa um dia ser a exata imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aqueles que estão olhando para o alvo estão desejando um dia ser como Cristo é. Louvado seja o nome do Senhor. A santificação definitiva compreende nós sermos livres de toda inclinação do pecado, mas também sermos a exata imagem de Jesus Cristo. Porém, entre a santificação posicional, estarmos em Cristo, e a santificação definitiva, sermos semelhante a Cristo, existe a santificação progressiva. E o que significa santificação progressiva? De maneira bem resumida, a santificação progressiva significa a cada dia nós estarmos sendo menos semelhante a Adão e nos tornamos mais semelhante a Cristo. O propósito em Deus nos salvar não é em fazer de você um novo magnata, não é fazer de você uma pessoa famosa, não é fazer de você uma pessoa bem-sucedida nessa vida. Quando Paulo fala em Romanos 8, 29, Paulo ele vai falar dos elos da salvação. Ou seja, ele vai falar o que Deus planejou na eternidade passada, e ele vai até a eternidade futura. Eu estou falando de maneira poética. Veja o que Paulo diz: aqueles que Deus de antemão conheceu. A palavra conhecer aqui significa dizer que Deus colocou o amor dele sobre aqueles a quem ele escolheu. Esse é meu, eu o amo eternamente. Aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Tudo isso para quê? Qual é o objetivo? Paulo nos responde: para sermos conforme e a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O grande propósito em Deus te salvar não é a realização dos teus sonhos, não é a realização dos teus ideais,
não é porque Deus Ele quer fazer afagos no teu ego, não. O grande propósito da salvação é um dia Ele olhar para mim e para você e ver em nós a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus quer um dia olhar para mim e para você e dizer: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele olha e vê Jesus Cristo estampado em nossa vida. Obviamente que eu não estou falando de nós sermos como Cristo fisicamente, mas moralmente. Fisicamente, você ter essa mesma fisionomia, tá bom? Tranquilo? Teve uma vez que um jovem, na fase aí da puberdade, da juventude mesmo, fala assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós formos glorificados, quando nós formos para o céu, a nossa fisionomia, a nossa aparência vai ser transformada? Ele é um pouco desajeitado, né? Tem gente que é um pouco desajeitado. Ele queria saber se a aparência dele ia melhorar. Eu falei assim: não, você vai ter essa mesma aparência, porém com o corpo glorificado. Se a imagem e semelhança de Cristo não compreende, perdemos a nossa identidade, mas compreende nós sermos moralmente como Cristo é, completamente isentos de pecado. Então, olhe para quem está do seu lado aí e fala assim: fica tranquilo, você vai ser desse mesmo jeito, porém com o corpo glorificado. Eu quero então falar nesta noite sobre santificação progressiva, que é o processo gradual pelo qual nós estamos sendo transformados. Esse texto fala especificamente do aspecto da santificação progressiva. Nós estamos sendo transformados. É verdade, nós ainda não somos o que devemos ser, mas graças a Deus que nós já não somos o que nós éramos antes de Cristo. Estamos sendo transformados. E acredite, se por um momento você pudesse vislumbrar aquilo que um dia você será, você jamais estaria satisfeito com aquilo que você é, porque aquilo que um dia você será é aquilo que vai preencher todas as lacunas da sua vida, que muitas vezes faz com que você busque em outro lugar algo para preencher esse vazio. Chegará um dia em que nós seremos totalmente plenos. E sabe por quê? Não é porque Deus vai nos dar aquilo que nós tanto desejamos aqui na terra, mas é porque um dia nós olharemos face a face. Nós olharemos na face de Cristo e todos os nossos desejos serão saciados. Há muito o que falar sobre isso, mas nós estamos sendo transformados. E a pergunta é: como que essa transformação acontece? É o meu objetivo nesta noite, mostrar através desse texto como essa santificação acontece. Olhando para o texto, Paulo vai dizer: portanto, cada palavrinha aqui tem um significado profundo. A palavra portanto aqui é uma conjunção conclusiva. Isto é, o que Paulo está aqui a partir do capítulo 12 é inserindo uma nova seção. Porém, ele não está dizendo algo a partir de agora desconecto daquilo que foi dito anteriormente. O que Paulo está dizendo aqui com essa palavra portanto é isso: baseado naquilo que eu acabei de dizer, se comporte dessa maneira. Ou seja, ele quer que nós olhemos para aquilo que ele falou até aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11. O que Paulo falou? Ele falou tudo aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Paulo falou coisas grandiosas. A carta de Romanos é a carta sistemática da fé, ou seja, ele falou de maneira cronológica sobre as doutrinas da salvação. Ele falou coisas maravilhosas, que se nós passássemos anos aqui falando, nós não iríamos esgotar tudo aquilo que Paulo falou. Paulo passou 11 capítulos falando daquilo que Deus fez,
mediante Jesus Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele falou de doutrina. Do capítulo 12 ao 16, ele vai falar de dever. Ele foi dar explicação para a aplicação. Ele foi aqui do credo para a doutrina. Sabe o que Paulo quer fazer aqui? Ele quer que nós entendamos aquilo que Deus fez. Porque se nós entendermos aquilo que Deus fez, nós não teremos dificuldade para sermos aquilo que Ele espera de nós. E é isso que uma igreja precisa. Antes de nós falarmos dos imperativos, aquilo que Deus quer de nós, nós temos que falar dos indicativos, aquilo que Deus fez por nós. A nossa maior dificuldade em servirmos a Deus e sermos aquilo que Ele espera de nós, não é o diabo, não é o nosso vizinho, não são as dificuldades da vida, mas é nós não entendermos, assimilarmos e compreender aquilo que já foi feito por nós. Porque quando nós entendemos, nós não vamos querer dar desculpa ou justificativa, nós nos prontificamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então Paulo começa, portanto, baseado no que eu acabei de dizer, veja o que Paulo diz: irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. E não se conforme com os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja o que Paulo diz. O pedido dele está baseado em quê? Está fundamentado em quê? Eu quero que você pense comigo. Paulo está aqui exortando-nos. Ele não está falando para ímpio, para perdido, para pessoas irregeneradas. Ele está falando para aqueles que são da família da fé, irmãos, ou seja, aqueles que já experimentaram a salvação. Então, para quem está fazendo esse pedido aqui, para quem está sendo feito, é para alguém que já entendeu aquilo que Deus fez. Paulo vai fazer um pedido e ele tem uma base. Qual é a base? Não é aquilo que Deus vai fazer, não é aquilo que Deus ele vai realizar. Paulo está fundamentando o seu pedido. Olha, eu quero que vocês se apresentem a Deus como sacrifício. Eu quero que vocês vivam inconformados com este mundo. Baseado em que, Paulo? Nas misericórdias do Senhor. Paulo quer que nós nos concentremos nas misericórdias de Deus. Eu acho isso aqui extraordinário. Sabe por quê? Porque Paulo não está, tipo hoje, muitos líderes, vem aqui que Deus vai fazer aquilo, entrega isso que Deus vai te dar isso, olha, faça isso, paga o preço, que então Deus vai te dar aquilo que você tanto deseja. Não, Deus não está barganhando com ninguém, Deus está nos convidando a olhar para a sua misericórdia, e ao olharmos para a sua misericórdia, nós vamos nos prontificar e dizer: Senhor, eu estou aqui, irmãos. Deus não está dizendo: olha, faça isso, então o meu melhor virá na tua vida. Não, Ele está nos convidando a olhar para o melhor que já veio, Jesus Cristo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é a razão pela qual Ele fez todas as coisas para nos salvar em Cristo Jesus. E o que Deus fez é tão extraordinário, que quando Paulo encerra a primeira parte da carta do capítulo 11, verso 32, Paulo termina assim: Deus encerrou a todos, gentios e judeus, ou seja, toda a humanidade. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, não existe nenhum sequer que possa se salvar, todos estão igualmente perdidos. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Se todos desobedeceram, se todos pecaram, se todos estão aquém do padrão divino, então Deus, irmãos, Ele tinha que enviar todos nós ao inferno, a condenação eterna. Mas Paulo continua: o propósito de Deus é encerrar todos debaixo da desobediência, mostrar que todos são pecadores, é para com todos agir de misericórdia.
misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto enche tanto o coração de Paulo, que Paulo ele vai aqui escrever uma das mais belas doxologias que existe na Bíblia Sagrada. Doxologia, hino de glorificação a Deus. Olha aqui para mim, imagine, Deus fez Paulo compreender todo o plano da salvação, e a razão pela qual Deus planejou e executou o plano da salvação de Jesus foi a sua misericórdia, amém? Isso deixa Paulo tão maravilhado, que Paulo ele irrompe em um louvor, ele é compelido a adorar a Deus. Do verso 33 ao 36 Paulo canta, Paulo louva, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele pudesse restituir? São perguntas retóricas, as respostas são óbvias, ninguém. Então Paulo conclui o louvor dizendo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Ô igreja, não pense que Paulo, ele está entoando esse cântico como que jogando palavras ao vento. Acredite, há muitas pessoas que cantam da boca para fora, sim ou não? Elas cantam irrefletidamente, elas não meditam na letra que cantam, cantam por cantar, cantam por tabela. Nenhuma palavra que Paulo entoou nesse cântico é sem propósito, cada palavra tem um significado. Quando Paulo diz, ó profundidade da riqueza, é porque o plano da salvação custou um alto preço. Deus utilizou toda a sua riqueza para resgatar a mim e a você. Por exemplo, quando Paulo diz assim, quem compreendeu a mente do Senhor, é porque ninguém consegue conhecer Deus. O infinito não contém no finito, ou seja, o finito não pode conter o infinito, ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Mas eu gosto disso, quando Paulo fala assim, quem lhe deu primeiro para que ele pudesse restituir. Vou repetir, quem deu alguma coisa primeiro a Deus, para que Deus fale assim, eu sou devedor dele, deixa eu restituir o que ele me deu. Paulo diz, ninguém, porque a salvação não é conquistada pelo teu mérito, pelo teu esforço, pela tua moralidade, pelo suor da tua retidão. A salvação é dada gratuitamente mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Quando você chegar no céu, um dia você vai chegar lá, amém? Um dia quando você chegar lá, você nunca vai se gabar, eu cheguei aqui porque eu orei muito, eu cheguei aqui porque eu conhecia muita teologia, eu cheguei aqui porque eu tocava, cantava muito bem, eu liderava muito bem. Você chegará lá e irá louvar a Deus por toda a eternidade, sabe por quê? Porque a graça dele é a razão de você chegar lá. Eu gosto da declaração de Charles Spurgeon, quando ele fala assim, é mais fácil você atravessar o oceano Atlântico num barco de papel do que você chegar no céu pelas tuas boas obras. Você vai chegar lá porque Deus é misericordioso, você vai chegar lá porque Deus é gracioso, você vai chegar lá porque a salvação não depende de você, e isso faz o meu coração se encher de alegria para falar isso nesta noite. A salvação depende de Deus, é por isso que Paulo diz, porque dele a salvação pertence a ele, por meio dele a salvação é sustentada por ele, para ele a salvação tem um alvo final, a glória dele, e sermos semelhante àquilo que ele é em Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez, isto é, a manifestação da misericórdia de Deus, fez Paulo louvar a Deus. E a base do pedido dele aqui é a mesma coisa que o fez louvar. Portanto, peço-vos pelas misericórdias de Deus. Tem horas que o pregador se empolga tanto que ele acelera, e as pessoas às vezes não conseguem entender. Deixa eu falar calmamente. Deus, Ele está nos convidando a nós olharmos para as suas misericórdias, nós contemplarmos as suas misericórdias.
nós nos concentrarmos nas suas misericórdias. O que fez Deus salvar você? Foi porque Ele viu alguma coisa boa em nós? Não. Então por que Ele salvou? Porque Ele é misericordioso. Só que eu não quero tripudiar em cima de você que não tem tanta familiaridade com o que eu vou dizer aqui. Mas você sabia que muitas pessoas eles não valorizam essa misericórdia porque eles não têm ideia de quão pecadores eles são. No fundo, a pessoa pensa assim: eu não sou tão ruim assim não. Tem gente pior do que eu. Afinal de contas, eu não sou um matador, um estuprador, um pedófilo. Esse dia eu estava pregando na igreja e eu gosto de fazer perguntas. Quem aqui acha que merecia estar no inferno agora? Irmãos, acredite, teve gente lá, pelo menos foram sinceras, que disseram assim: eu não merecia estar não. Pelo menos foram sinceras, porque tem muita gente no nosso meio que diz assim: não, eu não sou tão ruim assim não. Tem gente pior do que eu. Se esse é o seu pensamento, é porque você não tem ideia de quão pecador você é. E o pior disso é que quando você não se acha tão pecador assim, Deus não é também um salvador tão grande assim. Mas quando você entende quão pecador você é, mais você se maravilha, mais você fica encantado, mais teu coração se enche de encanto por esse Salvador que te salvou, não porque você é menos pior do que outras pessoas, mas porque Ele é misericordioso. Você e eu não vamos para o inferno, não é porque nós não cometemos um pecado hediondo, grave, um pecado feio. A menor transgressão, pensa aí, imagina, as Casas Bahias ligam na sua casa, aí uma pessoa atende e você pergunta: quem é? A pessoa fala assim: as Casas Bahia. Fala que eu não estou aqui não. Essa simples mentira é o suficiente para você passar a eternidade no inferno. Como assim? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é santo, Ele não tolera o pecado. Deus é justo, Ele tem que punir o pecador. Sim, uma simples mentira nos colocaria eternamente no inferno. É por isso que Paulo está dizendo: ei, eu vou pedir, não é por aquilo que Deus vai fazer não. Não é porque você está encalhada e Deus tem um príncipe esperando por você, não. Ei, eu vou pedir é porque Ele já manifestou a misericórdia dEle na cruz do Calvário. Olhe para a misericórdia de Deus. Eu quero perguntar para você nesta noite, para o mais novo que aqui está: aonde você estaria agora se não fosse a misericórdia de Deus? Sabe o que vai fazer você querer viver uma vida santa? Não são aquilo que Deus vai fazer, não é aquilo que Deus vai fazer, é você olhar para a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a razão para eu e você sair daqui dizendo: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero viver em santificação, eu quero viver em santidade, porque aquilo que o Senhor fez por mim é grandioso demais, Senhor. Eu não sei se isso te empolga, sabe? Mas Deus, Ele quer te empolgar com a misericórdia dEle. Eu gosto muito, pastor Diogo, desses testemunhos genuínos, que faz uma pessoa que estava outrora vivendo no mundo uma vida de pecado, de luxúria, de vaidade, uma vida só para o aqui e agora. Deixa eu citar um exemplo. Quem conhece aqui Rodolfo Abrantes? Rodolfo Abrantes, quem aqui conhece? Talvez as pessoas conheçam só do tempo de conversão para cá, né? Talvez ninguém lembre aqui do tempo que ele era do Raimundos. Quem lembra? Ah, ó. Estou vendo aqui muita gente é da geração em Restarts, né? Restart. Em 1996, a banda Raimundos, a qual o vocalista era Rodolfo, ele ganhou aquele prêmio no Faustão da melhor banda do Brasil. Quem lembra? A melhor banda. No Brasil só tocava Raimundos, Reggae do Maneiro, tem aquela outra música lá que é conhecida, né? Só tocava isso no Brasil inteiro. Ganhou a melhor banda do Brasil. Nesse tempo, Charlie Brown, quem conhece Charlie Brown? Eu já fui no show do Charlie Brown. Nessa época a banda Charlie Brown estava em ascensão.
estava crescendo. E nessa época em que o Raimundos era a melhor banda do Brasil, o Rodolfo decidiu sair da banda. E isso deixou o Brasil alarmado. E o Chorão, que era fã daquela banda, ficou abismado. Foi até a casa do Rodolfo Abrantes. E ele perguntou: o que fez você largar a melhor banda do Brasil? O que fez você abandonar o sonho de todo adolescente? O que fez você abrir mão de todo esse glamour? E o Rodolfo Abrantes respondeu: eu conheci a Cristo. Cristo me conheceu. E Ele me revelou o seu amor, a sua misericórdia. Mas que tipo de amor é esse? Chorão perguntou. E o Rodolfo respondeu de maneira tão simples: Ele me amou de tal maneira. Mas como Ele te amou? A maneira de me amar foi se entregando por mim. E eu me entreguei para Ele. Eu agora sou dele, eu pertenço a Ele. Nunca mais Rodolfo Abrantes voltou para a banda do Raimundo. É lógico que é um processo. E eu estou falando disso, sabe por quê? Porque isso nos faz dar glória a Deus quando há verdadeiramente uma conversão, que faz um homem deixar tudo, porque ele está olhando para a misericórdia de Deus. A forma de Ele me amar foi Ele se entregando a mim, eu me entreguei a Ele, agora eu sou dele, eu pertenço a Ele. E quantas vidas no mundo inteiro não têm sido impactadas pela vida do Rodolfo Abrantes? Sabe por quê? Ele olhou para a misericórdia de Deus. Quando você olha para a misericórdia de Deus, o pastor Diogo não precisa ficar insistindo para você vir para a igreja. O teu pai não precisa ficar dizendo: olha, vai para a igreja, senão você não vai ter mesada. Não, ninguém precisa te obrigar para servir a Deus. Eu tinha um primo que a mãe dele obrigava ele para a igreja, e ele sempre dizia assim, eu me lembro como se fosse hoje: quando eu completar 18 anos, o diabo vai sair da garrafa. A vida cristã dele era só de aparência. Tem gente que é assim, ele só está esperando um momento, irmão, para sair da presença de Deus. Mas aquele que já contemplou a misericórdia de Deus, não há nada nesse mundo que o faz retroceder. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente, é a motivação que o faz todo dia ele acordar e viver para a glória de Deus. Deus está nos convidando a contemplarmos as misericórdias do Senhor nessa noite. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Quando nós entendemos as misericórdias de Deus, nós não temos dificuldade em corresponder àquilo que Deus espera de nós. O que Ele quer? Eu peço que vocês ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Deus quer que nós sejamos um sacrifício vivo para Ele. A palavra corpo aqui denota a nossa vida ser colocada à disposição de Deus. Senhor, faz de mim conforme a tua vontade, porque eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. No cristianismo não existe essa ideia feminista, meu corpo, minhas regras. No cristianismo, o nosso corpo pertence a Deus pela criação, pertence a Cristo pela redenção, pertence ao Espírito Santo pela habitação. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu pertenço a ti, eu sou teu, e eu estou aqui para viver para a tua glória. Quando Paulo diz um sacrifício vivo, ele está atrelando isso aqui ao culto do Antigo Testamento, aonde o homem pecador, o israelita, levava um animal para sacrificar no altar de holocausto. Só que lá ele levava o animal para quê? Para ser perdoado. Aqui nós não oferecemos o nosso corpo em sacrifício para ser perdoado. A ideia de sacrifício aqui é uma outra oferta. Existia um outro tipo de oferta no Antigo Testamento, que era oferta de consagração. Era o reconhecimento do israelita, dizer: tudo que eu pertenço, tudo que é meu, pertence a ti. Tudo que é meu, eu consagro ao Senhor. Essa é a ideia de oferecer-nos como sacrifício vivo. Deus quer que nós nos consagremos a Deus. A nossa vida agora pertence a Ele. E sabe o que é mais extraordinário aqui? É que quando Paulo diz assim: ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo. Diga comigo: vivo. Por que Paulo está falando vivo? Porque o animal no altar,
ao ser oferecido, ele morria. O sacrifício tinha um início e um fim. Porém, o sacrifício vivo aqui é a ideia de algo ininterrupto. O que Paulo está dizendo aqui para nós é: o teu sacrifício para Deus tem que ser um sacrifício sem interrupções, ininterrupto. Não tem hora para acabar, não tem hora para começar nem hora para acabar. Agora a sua vida deve ser um culto para Deus. E eu quero ser bem direto no que eu estou querendo dizer aqui. Às vezes nós achamos que culto para Deus é quando nós entramos da porta para dentro. Opa, eu estou aqui para cultuar a Deus. Mal sabe você que o seu culto já começou faz tempo. Eu vou colocar só uma hora aqui para você se situar. Quando você acorda, teu culto já começou para Deus. Você já tem que acordar dizendo: Senhor, eu deitei, eu dormi e eu estou de pé, porque a tua mão me sustentou. Quando você vai dormir, você dorme dizendo, estou parafraseando: Senhor, me deito e logo pego no sono, porque só a tua mão me sustenta. Enquanto eu estou acordado, aonde eu estiver, na faculdade, no trabalho, na fila do banco, andando de moto, andando de carro, falando com o vizinho, a tua vida tem que ser um culto para Deus. O teu culto para Deus não começa quando você entra aqui. O teu culto começa onde você estiver. A mulher samaritana disse assim: Jesus, vejo que és profeta, me explica uma coisa aqui. Os nossos pais disseram que o lugar certo de adorar é no Monte Gerizim, Samaria, Reino Norte, capital de Israel. Vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, no templo que Salomão construiu. Afinal de contas, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Eu estou à procura de Deus. O que Jesus disse? Mulher, vem a hora, creia em mim, é por meio de mim que nem neste monte adorareis, e nem em Jerusalém, porque a hora vem futuro, e já chegou o presente, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, não é mais aqui ou acolá, é aonde você estiver, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe por que eu estou falando essa ideia de sacrifício vivo, de culto ininterrupto, culto que não acaba, culto que é vida onde eu estiver? É porque se você entender isso, você vai parar de olhar para a igreja como um lugar que você vem para se encher. Eu sei que eu vou causar um conflito agora, mas deixa eu explicar. Você vai parar de olhar para a igreja um lugar de se encher, um lugar de você receber, um lugar de você vir vazio e sair cheio. Se você entender que culto agora é no corpo, culto agora é na vida, culto é onde você estiver, você não vai vir para se encher, você vai vir para transbordar, porque você entendeu que culto agora é vida. Então quando você estiver cheio, você pode encontrar algumas pessoas que estão feridas, machucadas, cabisbaixas, fracas. Você será um refúgio na vida dessa pessoa. Está na hora da gente entender que culto não é quando a gente tira da porta para dentro. Culto agora é no corpo, culto agora é na vida. Quando você está vendendo, quando você está comprando, aquilo é culto para Deus. Que nós, irmãos, entendamos: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, o que é mais comum do que comer e beber? Faça tudo para a glória de Deus. Sacrifício vivo. Mas veja, por que eu sou motivado a oferecer sacrifício vivo? Porque eu estou olhando para a misericórdia. Quem conhece aqui John Piper? John Piper? A teologia de John Piper se baseia na satisfação. Quem já leu ele sabe. Ele vai falar o tempo todo de satisfação. E ele tem uma frase célebre. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Se você estiver satisfeito com a misericórdia de Deus, Deus será glorificado em você, sendo um sacrifício vivo para Ele. É isso que nós precisamos entender, que servir a Deus é maravilhoso, é grandioso. Servir a Deus não é um peso. Quando eu olho para a misericórdia de Deus, eu quero ser um sacrifício vivo para Deus. Paulo continua: qual a qualidade desse sacrifício? Vivo, santo. Perceba,
Você pode agora oferecer um sacrifício santo. Sabe por quê? Porque você foi salvo. Não existe sacrifício santo sem salvação. Você foi salvo, você foi unido a Cristo. A tua união com Cristo é a fonte de uma vida santa. Você pode oferecer um sacrifício santo. Então não saia daqui com a ideia pesarosa: nossa, santidade me faz lembrar aquilo que me ensinaram no passado. Eu até fechava o coração quando eu vi que o pregador ia falar sobre santidade. Igreja, santidade é uma das doutrinas mais maravilhosas do cristianismo. Santidade não tem a ver primeiramente com algo externo que a gente faz, com a maneira que nós nos comportamos. Santificação tem a ver com o coração que foi transformado e agora deseja agradar a Deus, e isso vai reverberar externamente. Por muito tempo as pessoas criaram aversão à santidade, porque reduziram a quê? A maquiagem, a roupa, ao assistir, ao não poder ir, ao não poder ficar. Santidade é mais do que isso. Aquele que foi regenerado agora tem um coração que deseja viver para a glória de Deus. É por isso que falar de santidade é algo prazeroso. Eu vou querer ser um sacrifício santo, separado, consagrado, limpo para Deus, porque Deus é perfeito. Eu tenho que oferecer um sacrifício santo. Isto é agradável para Deus. Eu não sei se você já entendeu. Quando Paulo fala assim, eu quero que você dobre a atenção. Isto é o culto racional de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que significa essa frase? Isto, o que ele acabou de dizer: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, isso é agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. O que Paulo está querendo dizer? Pastor Diogo, demorou para eu entender isso aqui. Mas veja o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está dizendo que quando você olha para a misericórdia de Deus e se comporta como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, Paulo está falando: você está agindo de maneira inteligente, você está fazendo a coisa certa, você está fazendo uma coisa lógica. Deixa eu tentar ilustrar. Sempre quando eu vou para as igrejas pregar, eu encontro um monte de bar aí e gente dançando, bebendo, fumando, se prostituindo, os homens chavecando as mulheres, ou as mulheres chavecando os homens, que hoje está tudo invertido. Eu vejo lá as pessoas oferecendo o seu corpo simplesmente para os seus próprios prazeres. Sabe o que é aquilo ali? É agir irracionalmente. Falando em termo bem chulo, é ser burro, é fazer as coisas irrefletidamente. Deus está falando: você oferece o seu corpo como sacrifício vivo para mim? Você está agindo como uma pessoa inteligente. Se você está aqui nesta noite oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo para Deus, eu estou pregando aqui para as pessoas mais inteligentes dessa região. Você está no lugar certo. Você está dizendo: Senhor, eu entendi aquilo que Tu fez por mim, eu vou agir racionalmente. O meu corpo será usado para o teu serviço. Eu vou me desgastar na tua obra, eu vou me desgastar no teu reino. Eu não vou resistir em servir o meu irmão. Porque se você pensa assim: mas como eu posso oferecer o meu corpo em sacrifício vivo? O verso 3 em diante vai falar de dons. Sabe por que Deus te deu dons? Não é para você ser o melhor pregador, o melhor cantor, a pessoa que oferta melhor, a pessoa que faz melhor. O propósito de Deus te dar dom é porque através dele você sirva o irmão que está ao seu lado. Então não saia daqui em dúvidas, boiando: como eu posso oferecer o meu corpo em sacrifício vivo para Deus? Seja um instrumento de bênção na vida do teu irmão. Olhe para quem está ao seu lado e fala assim: conte comigo, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para nós caminharmos junto. Aquilo que Deus me deu, eu não vou usar em benefício próprio, eu vou usar em benefício do meu irmão, de você. Eu não quero que você saia daqui boiando, porque se oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus é só vir para o culto, isso é muito pouco. Deus quer que você use o teu corpo em serviço do teu irmão. Qual é a motivação? Misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, eu vou ser misericordioso com o meu irmão. Eu vou amar meu irmão.
eu vou amparar o meu irmão. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Mas veja o segundo, eu estou perto de encerrar. O que Paulo diz? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Eu estou falando aqui para a maioria, público para jovem. Vou fazer uma pergunta e você me responde com sinceridade. O mundo te atrai ou não te atrai? Gostei, isso mesmo. O mundo nos atrai. O mundo tem aquilo que a nossa carne aguça, sim ou não? Se você falar assim, não, o mundo para mim não tem nem... Você está mentindo. O mundo tem aquilo que a tua carne deseja. 1 João 2,17, tudo que existe no mundo é concupiscência da carne. Concupiscência é a ideia do desejo desenfreado que a carne tem. Tudo que existe no mundo, a minha carne deseja. Quem aqui, não sei, quem aqui não tem o desejo de pegar várias meninas? Não fica me olhando com essa cara de paisagem não, que eu estou ligado. Quem aqui já não teve o desejo de experimentar aquilo que as pessoas falam que é muito louco? O mundo tem aquilo que a nossa carne deseja. Às vezes nós sentimos o desejo de sentir aquela vibe, sim ou não? O mundo tem aquilo que a nossa carne quer. E a pergunta que eu faço é: como não se conformar, como não se moldar, como não abraçar tudo aquilo que o mundo tem e que a nossa carne deseja? Qual é a resposta para isso? Eu vou responder de maneira bem simples e objetiva. A inconformação com o mundo que Deus quer. Deus não quer isso, amém? Inconformação com o mundo. A inconformação com o mundo é resultado da satisfação com Cristo. Quanto mais satisfeito com Cristo, mais inconformado com o mundo. Vocês têm que ouvir pregações que fazem você sair daqui mais encantado com aquilo que Cristo é. Porque quanto mais encantado com Ele você estiver, mais o mundo vai perdendo a graça diante daquilo que Ele é. Tem o hino da harpa cristã, quem lembra da harpa cristã? 86, estou satisfeito com Cristo. Eu gosto muito desse hino, porque ele fala muito daquilo que eu sinto. Estou satisfeito com Cristo, confesso pelo meu Salvador, embora não seja digno, desfruto do seu grande amor. Eu não estou aqui forçando a barra não, meu irmão. Eu sou satisfeito com Cristo. Sim, o pecado me puxa, mas quando eu olho para aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez, essa é a força motriz que me faz rejeitar aquilo que o mundo todo dia tem a me oferecer. A inconformação com o mundo é resultado da nossa satisfação com Cristo. Se você não estiver satisfeito com Cristo, isso aqui já vai perder a graça. Se você não estiver satisfeito com Cristo, isso aqui vai ser apenas uma temporada. Se você não estiver satisfeito com Cristo, nada disso aqui vai te segurar na presença dEle. Agora, irmão, se você estiver satisfeito com Cristo, você pode perder tudo. Você vai dizer como Paulo: o que para mim era ganho, eu considerei como perca, pelo sublime conhecimento de Cristo Jesus. No dia do meu aniversário, o pastor Hilário e o evangelista Brandão, eu não sei o que deu na cabeça deles. Eles falaram assim: eu vou te levar numa churrascaria hoje. A propósito, dia 26 de setembro, viu? Dia 26 de setembro ele vai assim: eu vou te levar na churrascaria. Opa, beleza. Quem não gosta de comer carne, né? Eu não sou vegetariano nem vegano, né? Eu gosto de comer carne. Acredite, me levaram para o Brécia. Quem conhece o Brécia? Ali em frente, aquele centro de convenções, a Igreja da Missão, no Vale Sul. Acredite, naquele dia,
Eu comi tanto, falei assim, não sei quando é que eu vou voltar aqui de novo. Eu vou aproveitar. Eu comi tanto, irmão. E naquele dia tinha até patinha de caranguejo à milanesa. Quem é que já comeu caranguejo? Ninguém? Caranguejo é bom demais. Patinha de caranguejo à milanesa. Eu comi tanto. Quando a gente terminou, a gente passou em frente a um caldo de cana. Quem gosta de caldo de cana? Aí o Brandão perguntou para mim assim, quer tomar um caldo de cana? Eu falei assim, cara, eu estou satisfeito. Eu aprendi uma grande lição ali. Quando você está satisfeito, embora algo seja gostoso como caldo de cana, aquilo não te atrai mais, porque você está satisfeito. É isso que eu quero que você entenda. Se você olhar para as misericórdias de Deus, você vai ficar tão satisfeito com Cristo, que a cada dia esse mundo que está te puxando, não adianta você me enganar não, o mundo nos puxa em direção contrária a Deus. A cada dia esse mundo vai perdendo a força, porque nós estamos satisfeitos com Cristo. Paulo diz assim, não vos conformeis, mas deixe que Deus os... Eu não sei se você tem a Bíblia na tradução NAA. Nenhuma tradução explica melhor esse texto como essa. Porque em todas as traduções a maioria vai falar assim, transformai-vos, sim ou não? Qual que é a ideia que a gente tem quando a gente lê isso? Eu tenho que me transformar, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer isso e aquilo. Esse texto deixa claro, deixe que Deus transforme você. Porque se Deus não te transformar, não é você que vai ser transformado. Então a ideia aqui, sabe o que é? Não é eu que me transformo, mas eu me entrego à vontade de Deus. Senhor, me transforma. Ô igreja, você está achando que eu vim aqui perder o meu tempo? Você tem que falar isso para Deus nessa noite. Senhor, eu não consigo me transformar, eu não consigo produzir santificação, mas eu me rendo a Ti nessa noite, Senhor. Porque embora eu não consiga entender algumas coisas são até complicadas, mas eu quero, Senhor Deus, ser transformado. E acredite, aquele que deseja ser transformado é porque já teve a mente renovada. Não adianta querer falar em transformação para quem tem a mente cauterizada. É como falar grego, ele sai daqui sem entender nada, ele não está vendo a hora de acabar. Ele quer, Senhor, não estou entendendo. Irmão, quem já teve a mente renovada deseja ser continuamente transformado. A sua mente, a minha mente outrora era cauterizada pelo pecado, mas Deus restaurou, renovou, recuperou a nossa mente, e agora nós podemos ser transformados. Você pode glorificar a Deus nesta noite. A sua mente já foi renovada, mas precisa ser transformada. Aí eu encerro de fato. Mentes renovadas precisam ser continuamente transformadas. Senão, vai acontecer que você vai ter 20 anos de crente e você vai continuar com aquelas mesmas mentiras de 20 anos atrás. A sua mente renovada precisa ser transformada, para que você tenha aversão à mentira. Paulo diz em Efésios 4, aquele que mentia, fale a verdade. A sua mente precisa ser transformada, para que da sua boca não saia mais palavra torpe, mas palavra que edifica e acrescenta graça naqueles que te ouvem. Najara, o que acontece quando a nossa mente que foi renovada é transformada? O quê? Você começa a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Só que eu tenho que explicar isso aqui, porque senão você não vai entender nada. Quando a pessoa olha para esse texto, opa, eu vou experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Sabe o que ele pensa? Deus vai realizar minha vontade. Deus vai me dar aquela minazinha de olhos verdes que eu tanto quero. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Como é que a sua mente que foi renovada é continuamente transformada? É por eu estar dizendo assim, eu estou sentindo aqui um arrepio, eu estou vendo um homem assinar um papel em branco, eu tive um sonho. A sua mente que foi renovada
é transformada à medida que você se submete. A vontade de Deus revelada. Olha, Najara, eu vou te dar um papo aqui. Eu odeio ler. A Bíblia me dá sono. Eu vou contar um segredo. Eu leio a Bíblia igual Rivotril. Eu tomo para me dar sono e dormir. Você vai continuar sendo um crente imaturo. Porque transformação só acontece por meio da palavra. Irmãos, nós somos seres emocionais, amém? A gente sente, chora, dá vontade de pular. Não estou falando que você tem que conter suas emoções, mas cuidado, porque sentimentos são estáveis. Não é todo dia que você tem vontade de pular, não. E o fato de você não estar com vontade de pular não significa dizer que você está mal. Não. Nem todo dia você sente. Você não deve ser guiado por sentimento. Você deve ser guiado pelo que a palavra de Deus diz. Uma palavra aqui para adolescente e para jovem. Tem pessoa que fala assim para você nessa fase: segue o que teu coração está dizendo. Teu coração sempre fala a verdade. Esse é o pior conselho que alguém pode te dar. Teu coração é enganoso. Se familiariza com a palavra. Demore o tempo que demorar. Conheça a vontade do Senhor revelada. Porque é assim que tua mente é transformada. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai dar testemunho. Como a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Imagina, você acorda de manhã e faz teu devocional, você lê a palavra, amém? Você lê a palavra. Aí você vai para o seu trabalho e começa lá a ter um conflito com um colega. Aquele colega, ele pisa no teu calo, ele toca na parte sensível do teu caráter, você fica com o teu ego inflado, querendo responder na mesma moeda. Quando você medita na palavra, o Espírito Santo te traz à memória aquilo que você leu. Não é mágica, viu? O Espírito Santo te faz lembrar aquilo que você lê. Então, quando você traz à memória pelo Espírito aquilo que você meditou, o Espírito te faz agir pela palavra. Imagina, humanamente falando, você tinha que responder na mesma moeda. Falou mal de você, você vai lá e começa a falar mal da pessoa também. Mas quando você é transformado pela palavra, ao invés de você falar mal, você bendiz aquele que te maldiz. Então o Espírito Santo testemunha: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É assim que você vai sendo transformado. E você vai dando testemunho, experimentando como a vontade de Deus é boa. Sabe quando você está no grupo da igreja, aí tem um irmãozinho lá que gosta de ficar dando toda hora mensagem, você tem vontade de responder, aí passa a hora, passou a vontade de responder, como você agradece a Deus, né? Domínio próprio. É ou não é uma sensação boa que você fala assim: nossa, ainda bem que eu não falei nada. Ô irmão, sabe o que é isso? É o Espírito Santo nos ensinando a ter domínio próprio. Aí você testemunha: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ei, ninguém aqui, irmão, está isento de tentação. Lembra de Jesus no deserto? O diabo percebeu a fragilidade de Jesus, 40 dias sem comer, sem beber. O diabo foi lá e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo não queria colocar em dúvida quem Jesus era, porque ele sabia que Jesus sabia que ele era Filho de Deus. O céu já havia se abrido em Mateus 3. Esse é meu filho amado em quem eu me comprar. Desde os 12 anos Jesus sabia: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Jesus sabia quem ele era. A tentação não era colocar em dúvida quem Jesus era. A tentação era: você não é filho, você não pode passar fome não. Transforma pedras em pães, determina, exige, dá teu jeito. Você é filho de Deus, você não pode passar dificuldade. O que Jesus respondeu? Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Irmão, quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus estava cheio da palavra. Você e eu não somos diferentes. Quando vier a tentação, esteja tão cheio da palavra que você só vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. E à medida que você se enche da palavra, você testemunha: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nesta noite não tem negócio para preguiçoso. Mergulha na palavra, se familiariza com a palavra. É através da palavra que você e eu somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se coloca em pé comigo. Se coloca em pé comigo. É uma pergunta óbvia, mas eu vou perguntar: quem aqui quer testemunhar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável?
Não adianta eu chegar aqui e profetizar na tua vida, não, irmão. Você vai ter que sair daqui e dizer: Senhor, eu vou estudar mais a tua palavra. E à medida que eu me familiarizar com ela, eu vou dar testemunho como a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem muita gente, irmãos, agindo por impulso. Foi o meu eu que falou mais alto, eu não aguentei. Está faltando ser dominado pela palavra. Deus quer te transformar, amém? Eu quero orar com você nesta noite. Nessa oração, onde você estiver, talvez o que você precisa nesta noite é ser sincero. Senhor, faz muito tempo que eu não leio um capítulo da Bíblia. A minha Bíblia já está até empoeirada. Faz tanto tempo que eu não abro o aplicativo da Bíblia no meu celular. Deus está te convidando a se familiarizar com a palavra dEle. Porque é assim que Ele vai te transformar, é assim que Ele vai te mudar, é assim que o teu caráter será transformado e você será mais semelhante a cada dia com Cristo Jesus. Feche os seus olhos, eu quero deixar você orar nesta noite. Comece a orar. Diga para Deus: Senhor, eu não tenho vontade de ler Tua palavra, eu não tenho vontade de estudá-la, eu não tenho vontade de conhecê-la. Eu reconheço, Senhor Deus, essa falta em mim. Eu tenho dado prioridade a tantas outras coisas, mas Senhor, coloque esse desejo no meu coração. Tudo que Deus quer de você nesta noite, sabe o que é? Não é você espraguejando, não é você esbravejando, não é você gritando, é você dizendo: Senhor, me dá desejo por Tua palavra, me faz amar a Tua palavra. Senhor, eu entendi quando Davi disse: eu guardei a Tua palavra no meu coração. E qual foi o resultado? Para eu não pecar contra Ti. A maneira de evitarmos o pecado não é outra a não ser ter o coração cheio da palavra. Você vai começar a testemunhar como a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus quer ouvir a tua oração nesta noite. Comece a orar. Peça isso a Deus. Eu não vou forçar nada. Eu não estou aqui para forçar a barra. Peça isso para Deus. Talvez você venha aqui com desejo de pedir tanta coisa. Isso é o mais importante. A tua mente que foi renovada precisa ser transformada. Você precisa agir como um cristão melhor. E a maneira, o segredo é agir pela palavra. Nós somos santificados por ela. Senhor, esse pedido começa por mim, Senhor. Me dá mais amor por Tua palavra, Senhor. Me dá mais desejo por ela. Não deixa eu colocar os livros à frente da Tua palavra, mas me faz, Senhor, meditar na Tua palavra de dia e de noite, para que à medida que eu medite nela, eu seja transformado por ela, e então possa dizer como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos graça, capacita-nos. Eu te peço isso, Senhor, e que esse seja o desejo do mais profundo do nosso coração, conhecer mais a Ti e sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Deus abençoe.